uma mulher injustiçada condenada a 18 anos por um crime que não cometeu. Por conta disso, é privada de ver sua única filha crescer. Depois de cumprir sua pena e finalmente sair do inferno da prisão, esta mulher tem a chance de ter sua vida de volta, conquistar pela primeira vez o amor de sua filha, conseguir o perdão de seu pai, trabalhar honestamente e enfim provar para a justiça que não foi a verdadeira assassina do pai de sua filha. Esta é a história da ex-cantora de sertanejo, Flora. Toda essa injustiça foi arquitetada pela sua ex-companheira dos palcos e também sua arqui-inimiga Donatella. A partir do dia que Flora sai da cadeia conquistando sua liberdade, Donatella a encurrala de várias maneiras. Com a desculpa de achar que Flora poderia realizar uma possível vingança contra toda a família, Donatella a ameaça e a chantageia, contrata detetives para segui-la. Tudo isso para mantê-la longe de sua família. Donas do sucesso Beijinho Doce, Flora e Donatella eram cantoras de sertanejo clássico desde que eram crianças. Porém, no auge de suas carreiras, as duas se apaixonam pelo mesmo homem, que é um rico herdeiro. Flora tem uma filha com este homem, e alguns anos depois ele é assassinado. Ela é considerada culpada e condenada a 18 anos. Donatella se torna a mãe adotiva da filha de sua inimiga Flora, a Lara. Casa-se com Dodge, o melhor amigo do homem assassinado, e ela desde então mora na casa dos avós de Lara, Dona Irene e o milionário empresário Senhor Gonçalo. Donatella é uma perua excêntrica e gananciosa. Ela adora se exibir e se ostentar dando grandes festas no luxuoso rancho da família. Sem trabalho nem carreira, seus dias muitas vezes são ocupados pela futilidade. Ela teve uma infância paupérrima, mas virou uma mulher rica e elegante. Porém, sua vida atual ficou ameaçada com a presença da pobre ex-presidiária Flora, que só quer recuperar sua vida e conhecer sua filha Lara. Dona Irene, a avó da Lara, começa a desconfiar do caráter de Donatella, já que também descobre que Dodge, o marido de Donatella, está roubando a empresa da família. Com toda essa desconfiança, Dona Irene começa a ouvir o lado de Flora e compra a história que não foi ela quem matou seu filho, mas sim Donatella, a mulher que se tornou a mãe de sua neta e que viveu debaixo de seu teto a vida toda. Dona Irene vira o portal de Flora para ter sua vida de volta, que ela diz ter sido roubada pela dondoca Donatella. Apesar das expressões faciais um tanto frias e vazias de Flora, ela se mostra romântica e sensível quando conhece o jornalista Zé Bob e quando se aproxima de sua filha Lara. Donatella é super protetora e algumas vezes intransigente com Lara. Não aprova o atual namoro dela por seu namorado não ser da mesma classe social que elas. Já Flora, com suas roupas super humildes, como se estivesse fazendo compras numa feira, vive cabisbaixa, resultado dos longos anos vividos na cadeia. Donatella, com medo exacerbado e questionável, usa e abusa de seu dinheiro e poder para expulsar Flora das proximidades, e principalmente de Lara, como se já estivesse premeditando o mal acontecer. Apesar de Donatella muitas vezes se mostrar ser uma pessoa boa, mas com temperamento forte, e o mistério em torno do principal crime da trama não ser claramente explicado, o que restava o público esperar era ver a injustiçada Flora dar a volta por cima com a ajuda da Dona Irene, vê-la livre das acusações do passado e tendo o amor de Lara e, claro, vê-la derrotando a vilã Donatella. Tudo ia se encaminhando para uma história clássica, até que os estereótipos brincam com as nossas percepções que temos das duas personagens, e revela-se que a assassina é a que parecia inocente, e a que tinha algumas características de uma clássica vilã, era a verdadeira mocinha. Isto é, toda a história que eu contei e foi belamente elaborada pelo autor no começo da novela sobre Flora aparentemente ser a injustiçada e Donatella a má, é mentira. Flora não é só a antagonista da história. Ela é totalmente perversa, dissimulada, vingativa, assassina, além de não ter absolutamente nenhuma compaixão nem com sua própria filha. Ou seja, uma verdadeira psicopata. E Donatella é a mocinha imperfeita. Corre atrás da verdade e tenta se defender com as armas que tem. Ela se tornou uma perua que gosta de futilidades,
justamente para preencher aquele vazio que foi aberto por ter sido uma órfã quando criança, ter passado fome, ter seu filho sequestrado, ter seu amor assassinado pela Flora, entre outras tristes vivências. Entende-se que todas as afrontas contra a Flora foram para proteger sua família, principalmente sua filha adotiva, da qual ela ama muito. As desconfianças da Dona Irene sobre Donatella de ser a verdadeira culpada do crime, o fato da história ter se iniciado com Flora por baixo e super humilde, a música com tom emocionante de fundo que tocava em suas cenas, um possível genuíno sentimento de mãe que está atrás do amor de uma filha, fizeram com que criasse uma das reviravoltas mais lembradas do universo das novelas. As dicas para que o público entendesse a verdade foram muitas, como o spoiler na abertura mostrando o tiro vindo da direção do lado de Flora, em um enquadramento duplo contando a história das duas em animações. Contudo, os estereótipos foram mais fortes. O ponto da reviravolta em que Flora se revela uma assassina é o que divide a história em duas partes. A favorita do público da primeira parte, eventualmente, era Flora, como representante da torcida do bem contra o mal. E a favorita da segunda parte, a Donatella, representando a batalha contra a psicopata maquiavélica. Ou a Flora mesmo, como a vilã favorita que amamos odiar, coisa que também poderia ser simbolizada por Donatella, se fosse ela a verdadeira malvada da história. Em outras palavras, o favoritismo está justamente no protagonismo duplamente apoiado pelo belo trabalho das duas atrizes. Assim como uma dupla sertaneja feminina, em que uma cantora completa os vocais da outra e vice-versa. A personalidade impetuosa de Donatella, muitas vezes confundido com frieza e falta de empatia, escondia o medo exacerbado, justificável, da sua ex-parceira de dupla sertaneja. Pois esquecemos que o ser humano é imperfeito e tem muitas camadas. E Flora, como uma psicopata que é, consegue fazer uma lavagem cerebral em Dona Irene e abusa de sua boa-fé ao mesmo tempo que dissimula a verdade para nós, o público, pois também esquecemos que há esse tipo de ser humano assim na nossa sociedade. Ela parecia ser uma pessoa contraditória, mas só estava mentindo o tempo todo. O fugir do previsível nessa novela se tornou algo icônico, e foi o que revelou as duas favoritas de uma grande história. O psicopata, ele floresce no sistema penitenciário, ele não perde peso, ele fica bonitão, sabe? Ele vai fazer a ginástica dele, ele rapidamente se articula benefício, quem ele tem que seduzir, quem ele tem que manipular. Tem gente que fala assim, como existe alguém que é assim? É até difícil imaginar uma pessoa que não tem sentimentos, que não tem afetos. Por isso que é tão difícil a gente acreditar que o psicopata existe. Mas ele existe. Né? Ainda bem que é uma minoria, é uma grande minoria, mas ele existe e ele sempre deixa, por onde ele passa, um rastro de destruição. E você, o que acha? O Novelarte te convida a analisar e questionar além do que é mostrado nas novelas. Se você chegou até o final deste vídeo, por favor, não esqueça de dar um like, pois ajuda muito o canal. E claro, compartilhar. E se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!